Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. O nosso tema de hoje é o escritor paraense, marajoara, amazônida, brasileiro, latino-americano, universal, Dalcídio Jurandir. Se você conhece e gostou do tema, por favor, não esqueça de se inscrever aí no canal, ativar as notificações, deixar like, comentário. E se você não conhece, também fique à vontade para conhecer e, se achar que deve, se inscrever no canal, ativar também as notificações, enfim, mesma premissa, né? O Dalcídio Jurandir é um escritor importante, gente, e cada vez mais essa importância vem se afirmando, tanto nos meios acadêmicos quanto no universo editorial e entre leitores também. Isso é um prêmio pela qualidade da obra dele. E o que eu vou fazer aqui nesse vídeo é partilhar com as senhoras, com os senhores, as minhas observações a respeito de um aspecto muito pontual. Eu estou me referindo aos nomes de determinados personagens. Embora não seja propriamente um pesquisador dalcidiano, eu sou um leitor do Dalcídio, pura e simplesmente isso. Eu possuo um livro a respeito da obra dele, em particular a respeito do Belém do Grão-Pará, que é um dos romances mais conhecidos. É esse o livro aqui, gente, ó. Um olhar sobre Belém do Grão-Pará, de Dalcídio Jurandir. Esse trabalho é um ensaio, é um trabalho pequeno, e ele foi publicado em 2008 pelo Instituto de Artes do Pará, por ter sido premiado no gênero ensaio no concurso literário daquele ano. Foi o primeiro ano em que o IAP, hoje Casa das Artes, incluiu o gênero ensaio no seu concurso literário. E eu tive a honra de ganhar, de receber, e o prêmio foi a publicação desse livro. Esse foi o livro que mais me dissociou da imagem do Inglês de Souza, né? Porque é o meu carro-chefe, digamos, em relação à pesquisa da literatura na Amazônia. O que acontece é o seguinte, gente, esse livro está praticamente esgotado, eu não pretendo, pelo menos por hora, reeditá-lo, mas surgiu a oportunidade de eu sistematizar e aprofundar alguns dados relacionados aos nomes para publicar nesse outro livro aqui. Eu retomo elementos de um olhar sobre Belém do Grão-Pará e aprofundo, estritamente ligado a esse aspecto do nome dos personagens, e coloquei nesse ensaio que está nesse livro, Amazônia Entre Ensaios 2, especificamente sobre a obra do Dalcídio Jurandir. É uma publicação feita pelo grupo Macunaíma, é um dos grupos de pesquisa a que eu pertenço. Fora ele, eu pertenço ao CUMA também. O Macunaíma é coordenado pelo professor Luiz Heleno Montorio del Castillo, que é meu orientador, e esse livro teve como organizadores, além dele e de mim, o Wilton Ribeiro dos Santos e a Sheila Maués Altiello. Somos os organizadores desse livro, que ainda não foi lançado, nós estamos esperando o momento mais oportuno. Ele é desse ano de 2020, né, mas em breve já vai ser disponibilizado no site da editora Pacatatu, para quem tiver curiosidade de acessar. Aqui nesse volume, os autores são a Dione Colares de Souza, o Josiclei de Souza Santos, o Luiz César dos Santos, o Paulo Nunes, que já é uma referência mais do que conhecida em relação ao Dalcídio Jurandir, e o Estélio Rafael Azevedo de Jesus. Tá? Esses são os membros do Macunaíma que escrevem sobre o Dalcídio Jurandir, né? E que não estão entre os organizadores. Dentre os organizadores, quem escreveu para esse livro sobre o Dalcídio fomos o Wilton e eu. O Heleno, embora autor de uma tese sobre o Dalcídio, se absteve de publicar com esse tema, né? Ele publicou com outro tema num outro livro, do qual eu vou tratar num outro vídeo, mas é organizador e coordena o grupo, tá bom? Enquanto vocês se inscrevem aí no canal, eu vou compartilhar a tela. Esse caboclo franzino aí, gente, é o Dalcídio Jurandir, tá bom? Essa é a imagem dele. Outras imagens dispersas, né? E um pouquinho a respeito dele. Ele nasceu no município de Ponta de Pedras, é o município marajoara mais próximo de Belém. Nasceu em 10 de janeiro de 1909 e faleceu no Rio de Janeiro, onde ele havia se radicado,
Isso já em 1979, em 16 de junho. Para quem trabalha com ciclos, né, e ele era um desses autores que trabalhavam com ciclos, 1909, 1979, né, remete a essa ideia do ciclo. Só coincidência biográfica, gente. Nada de esoterismo, por favor. Aí uma imagem com livros dispersos, livros que compõem a bibliografia do Dalcídio, de modo mais detalhado. Aqui está a relação. A grande monumental obra dele compreende o Ciclo do Extremo Norte, que é composto de 10 livros. Essa é a relação e a datação, né? Chove nos Campos de Cachoeira, é o primeiro de 1941. Depois vem Marajó, de 47, Três Casas em um Rio, de 58, Belém do Grão-Pará, de 1960, Passagem dos Inocentes, de 63, Primeira Manhã, de 68, Ponte do Galo, de 71, Os Habitantes, de 76, Chão dos Lobos, também de 76, e em 78, o último livro da série, Ribanceira. Pensando nessa ideia do ciclo, o José Arthur Bogeia foi meu primeiro grande orientador, gente. Certa vez, numa palestra, ele destacou a similaridade sonora entre o primeiro e o último títulos, Chove nos Campos de Cachoeira e Ribanceira, né? Eira, eira. E isso, na perspectiva que o Bogeia adotou, seria a comprovação de que o ciclo pensado pelo Dalcídio Jurandir teria realmente sido concluído com o livro de 1978, um ano antes do falecimento dele, né? Publicado um ano antes. Por conta dessa rima, cachoeira, ribanceira. Eu também parto do princípio de que realmente o ciclo está completo, mas eu penso numa outra possibilidade, que é exatamente também a chave contida no nome Ribanceira. Se nós contarmos as letras que compõem Ribanceira, são 10 letras, gente, exatamente correspondente aos 10 livros que compõem o ciclo do Extremo Norte. Isso pode ser mera coincidência, pode ser apenas uma brincadeira semiológica, mas é uma argumentação, é um insight, né? O Dalcídio, assim como todos os grandes escritores, é cheio de mistérios, cheio de jogos semiológicos, e isso é importante da gente rastrear. Fora do ciclo, ele escreveu o romance proletário Linha do Parque, publicado em 1959, aí a capa de 2 das edições do livro. Aí nesses slides algumas considerações da crítica a respeito do Dalcídio Jurandir. Segundo Jorge Amado, o Dalcídio é um romancista que não se parece com nenhum outro dos grandes ficcionistas brasileiros. Esse foi um fragmento citado no livro do Bogeia, que eu tenho aqui, né? Bandolim do Diabo. Eu não vou mostrar, gente, a bibliografia sobre o Dalcídio, porque esse é um assunto do qual eu já me encarreguei no ano passado, no seminário do Cuma. Já fiz um levantamento e uma série de considerações a respeito da fortuna crítica dele, de modo que qualquer hora dessas eu publico esse artigo e vocês vão conhecer, tá? Mas o livro do Bogeia eu resolvi mostrar porque eu também faço parte desse trabalho. Aqui eu recebi o crédito de auxiliar em pesquisa e fui responsável pela revisão, pela conferência de citações, enfim, essa parte mais técnica no final do trabalho, né? Muito orgulho de ter participado desse livro com ele. Tá bom? Então, vejam, os Dalcídios sempre, de certa forma, me conduzindo, me cercando, né? Isso é muito interessante. Tem muita coisa, gente, para comentar na obra dele. É uma obra que não se esgota facilmente. Aliás, não se esgota nunca. É muito rica e, falando assim, parece lugar comum. Mas é isso mesmo. Tem muita coisa lá. Sigamos. Vicente Salles. Não é possível escrever a história social paraense sem o conhecimento de Dalcídio Jurandir. Tá? O Vicente Salles é uma outra voz bem importante a respeito de tudo, né? No Pará em especial. Mas no tocante ao Dalcídio Jurandir, ele descobriu um filão de análise que é o contraponto entre a obra do Dalcídio e as narrativas orais. O Dalcídio é um contador de histórias, né? Um sistematizador de histórias que circulam na
tradição oral e que ele costura no texto escrito. E o Vicente Salles é o responsável por inaugurar, digamos, essa linha de abordagem, né? E a última citação é de um trabalho da Josse Fares com o Paulo Nunes. O norte do Brasil jamais será representado na literatura brasileira do mesmo modo após a obra deste índio sutil do romance brasileiro, que é o Dalcídio Jurandir. O Paulo Nunes tem um livro que foi a dissertação de mestrado dele. A tese também é sobre o Dalcídio Jurandir, mas a dissertação está publicada em forma de livro, né? Que trata da aquanarrativa, esse universo aquático que marca o Marajó, né? Vamos pensar, por exemplo, num título do Giovanni Gallo, né? Marajó, a ditadura das águas, né? É uma marcação muito forte. Pensando na água, a gente vai avançando. Aí as capas de algumas edições do primeiro livro, Chove nos Campos de Cachoeira. Esse lance da água está muito marcado aí no título, gente. Chove nos Campos de Cachoeira, né? Há uma forte marcação de um chiado, que é um chiado, digamos, típico da nossa prosódia paraense, mas que também remete à predominância da água. Chove, é como se o barulho da chuva já estivesse aí, né? Chove nos campos o tempo inteiro, né? E esse é um título bem interessante, gente. Esse é o livro aí da dissertação do Paulo Nunes, né? O objeto, muito, muito, muito importante esse livro. Chove nos Campos de Cachoeira demarca a alternância, que é característica do cenário da narrativa, né? Que é Cachoeira do Arari. O Marajó é demarcado pela alternância entre períodos de cheia e períodos de seca. E a gente vê isso aí. Chove é água, campos é terra e cachoeira, água de novo, né? Então, esse movimento cíclico da natureza já está marcado no próprio título do romance. E esse é um dos maiores pontos marcados, né? Essa alternância entre esses períodos na obra Chove nos Campos de Cachoeira, e está tudo no título, gente. Isso é muito interessante, né? Parece mais título de livro de poemas, né? No sentido de proporcionar esse tipo de jogos, né? Vamos adiante. Esse é o ponto central, obviamente, da minha abordagem. Eu selecionei alguns nomes que são, assim, de imediato, passíveis de uma interface com aquilo que eles representam e com a caracterização dos personagens, né? O primeiro deles é o Eutanásio. Eu destaquei uma citação do livro Chove nos Campos de Cachoeira, tá? Somos capazes da maior infâmia da grandeza, foi a palavra que se esboçou no seu espírito. Todo homem tem o seu momento de grandeza, é capaz de um ato de grandeza. Quando não chega a esboçar esse ato, tem, em suma, o ato da morte. Mas Eutanásio sente que ele está infamemente ligado à vida. Aqui é uma marca de diferença, viu? Eutanásio remete à eutanásia, né, gente? Que é a morte consentida e rápida e sem sofrimento. Só que no Eutanásio, de certa forma, ele cometeu a eutanásia quando se deitou com a prostituta sifilítica, da qual eu vou tratar depois, só que o sofrimento dele não foi rápido. Aliás, ele não morreu sem sofrimento, tá bom? E essa diferença está marcada na alternância do S, de eutanásia, para o Z, de eutanásio. Numa leitura ligada a Jacques Derrida, seria a marca da diferença, né? Que não é percebida sonoramente, só quando confrontado o aspecto gráfico, tá bom? E essa conexão dele com a vida, apesar da ligação com a morte, né, premente. O trabalho do meu amigo Edilson Pantoja é obrigatório nesse sentido, viu? Trata da morte. Aí duas personagens femininas. A primeira, a que me referi anteriormente, é a Felícia. Como eu disse, ela era uma prostituta e sofria de sífilis, e foi com ela que o Eutanásio se contaminou. Citação para ilustrar bem a personagem e para a gente fazer um jogo com o nome dela, né? Uma mulher que cheirava a poeira molhada, cheirava a terra depois da chuva, a fome, fedia a fome, estava descalça, gripada,
assoando o nariz no fundo do quartinho, onde tinha na parede uma estampa de Nova York. Tá? Gente, esse cenário aí, feder a fome, né? Acho que tem uma crase aí, acho que copiei errado, mas detalhe, tá bom? Felícia remete à felicidade. Bom, é o nome de uma ironia mordaz, né, gente? E essa ironia se expande também para o nome Irene. Irene, eu já analisei aqui o poema Irene no Céu, do Manuel Bandeira. Vocês sabem bem o que quer dizer Irene, né? É paz. Entretanto, essa Irene aí é o avesso do que seria a Irene Preta, Irene Boa, lá do Manuel Bandeira, né, gente? Tem uma citação. Eutanádio gostava um bocado de passear pelos campos, de atravessar os campos para chegar à casa de seu Cristóvão, que ficava na ponta da rua para os lavrados. Às vezes chegava para ver Irene com a roupa escorrendo, os cabelos pingando. Irene ria, ele todo encharcado e ela achando graça daquilo. Esse riso da Irene, gente, é muito diferente do riso lá da Irene do Caetano Veloso, né? Tem uma hora em que ele se associa a vidro moído, a pedra pontuda. Era realmente um riso que maltratava o Eutanádio. Como vocês já perceberam, essa abordagem dos nomes, no sentido mais etimológico, é muito rica. Há uma série de aberturas na obra do Dalcídio para isso, assim como há outras possibilidades. Há personagens que chamam bastante atenção, né? Por conta do seu nome. Mas a perspectiva que eu adotei é uma outra nesse livro, né? Um olhar sobre Belém do Grão-Pará, e também no artigo que eu sistematizei para o Amazônia Entre Ensaios 2, eu adoto uma perspectiva que se nutre muito de tópicos da semiologia do Roland Barthes e também da psicanálise do Freud. E eu vou fazer esse jogo, né, muito bartesiano isso, para vocês visualizarem aqui. Para quem não sabe, o romance Belém do Grão-Pará, eu vou explorar os nomes desse romance. O romance do Belém do Grão-Pará é aquele em que finalmente o Alfredo concretiza o sonho de vir morar na capital, esse sonho que a gente conhece desde o Chove nos Campos de Cachoeira, né, se concretiza nesse outro romance, Belém do Grão-Pará. E é muito curioso que é uma decepção, né, gente? Belém não tinha os campos de Holanda que ele via lá no catálogo do pai dele. Há uma metáfora no trabalho do Luiz Heleno, que é da lanterna dos afogados, né? A lanterna que atrai, de certa forma, os insetos e os leva à ruína, né? Então, com o interiorano é da mesma forma, né? Ele é atraído pela grande cidade, né? A luz que emana da cidade. E aí o encontro com essa cidade nem sempre traz coisas boas, né? Mas vamos aqui para a contextualização, né? O Alfredo foi acolhido na casa dos Alcântara. Aí nós temos um contexto de decadência já do período áureo da borracha, né? A Belle Époque já havia passado. Então, é um romance da ruína, né? Como aponta bem o trabalho da professora Marli Furtado. E para essa leitura eu dividi os personagens em duas colunas, né? A da família e a dos agregados. A família é composta pelo seu Virgílio, que é o pai, né? A dona Inácia é a esposa, e eles têm uma filha chamada Emília, né? Os agregados são a Libânia, é uma garota que veio do interior para trabalhar, né, na casa. O Alfredo, que é o personagem central de toda a saga do Dalcídio, né, no ciclo do Extremo Norte. A exceção é o Marajó, que aí é quem toma esse espaço de protagonismo é o Missunga, né? E o Antônio, que era um garoto que foi agregado, foi raptado literalmente de uma outra família, na qual ele era extremamente maltratado, né? Ele era o amarelinho, né? Então vamos analisar, gente. O seu Virgílio e a dona Inácia tiveram Emília como filha. Essa filha, aí, de certa forma, representa a síntese entre os personagens. Ela carrega elementos tanto do pai quanto da mãe. E isso, obviamente, todos nós, né?
mas isso é demarcado no próprio nome dela, gente, olha. Do Virgílio, ela carrega o ili. Ó, deixa eu usar a setinha aqui. ILI, ILI. Eu não consegui fazer o que seria mais bacana, né? Ser uma espécie de animação, ia ficar bem mais animado, literalmente, né? E da mãe ela carrega o final, ó. Ia, ia. Esse é um estilo de análise, praticamente, que eu fui desenvolvendo ao longo da minha formação, viu, gente? Vejam que os personagens estão em oposição, né? Essa oposição é marcada também nos nomes deles. Olha, seu Virgílio é o masculino, consoante aqui, e as duas, a Inácia e a Emília, são feminino, ó, com vogal, I e E. Se os agregados são opostos aos proprietários, digamos, eles devem ter uma marcação do avesso em relação à família, tá bom? E é exatamente isso que acontece. O masculino, demarcado com a consoante entre a família, passa a ser a marcação do feminino, ó, em Libânia. E o Alfredo e o Antônio, que são masculinos, são o avesso do feminino, que tem a vogal também aqui nos membros da família. Essas marcações são bem interessantes, gente. Obviamente, há distinções, né, entre os personagens que remeteriam a outro tipo de agrupamento. Por exemplo, o masculino é marcado na sua desinência final pelo morfema O. E isso em todos os casos, Virgílio, Alfredo e Antônio. Então, nós teríamos uma marcação diferente, uma separação diferente, masculino de um lado, feminino de outro lado. E o feminino, conforme aí o padrão da gramática da língua portuguesa, termina com A, ó, Emília, Inácia, Libânia. Imagem, né? Tudo com I aí, né? Uma coincidência interessante, tá bom? Mas vamos ficar no plano das oposições que eu demarquei inicialmente entre família, entre os Alcântara e os agregados. As oposições eram essas, né? Mas eu gostaria de destacar entre os agregados um aspecto muito curioso, gente, que são diferenças entre eles, apesar da condição de agregados, né? O gênero está marcado na inicial e na final, né? Vocês já viram aí que eu comentei, mas também está marcado em detalhes mais sutis, né? Por exemplo, no nome Libânia, a feminilidade dela está destacada na tônica. Libânia é o B. Esse B, essa bilabial, remete a uma parte do corpo dela. Eu acho que já falei disso em outro vídeo, não lembro, né? É uma marcação que eu persigo sempre, né? Na configuração do feminino. Essa bilabial remete à genitália da Libânia, B, né? Em contrapartida, nos outros dois personagens, no Antônio, olha o ante, T, olha a tônica, é a língua dental, né? A língua, como símbolo fálico por excelência, dá uma levantada, ó. Antônio, Antônio. Claro, o Alfredo é o personagem mais diferente dos três, né? E essa diferença está marcada. Não é uma diferença que remete à ausência do masculino no contraponto com Antônio. Pelo contrário, é o ressaltar do masculino. Alfredo, Fredo, Alfredo. Esse re é um fonema que a gente chama de vibrante, gente. A língua no Antônio é isso. Antônio. A língua no Alfredo é isso. Alfredo, Fredo, tá? Ela é tremulante, audaciosa, mais, né, imponente. Então a masculinidade dele é maior. E tem todo um jogo, gente, que eu não vou detalhar aqui, mas vocês podem confiar ou então depois ler os livros, né? Ler os trabalhos para aprofundar isso. Não dá para fazer isso tudo num vídeo como esse, né? O Alfredo também é diferente, gente. Vejam, na tônica ele tem uma diferença. Ele é o único que tem 3 letras na tônica, F, R, E. Os outros, Libânia, BA e Antônio, TO. Tá? A condição dos dois é mais degradante
essa degradação é marcada pontualmente nos nomes em 2 aspectos, né? A indicação do acento. Libânia, olha o circunflexo, e Antônio também com circunflexo. É uma marcação gráfica, tá? Porque, por exemplo, no Alfredo, nós também temos esse E fechado, essa vogal fechada. Entretanto, não tem acento, por conta de uma outra marcação de diferença em relação ao Alfredo, no tocante ao contraponto com os outros dois, que é a ditongação. Libânia e Antônio são marcados pelo ditongo ao final dos seus nomes, coisa que o Alfredo não tem. Mas por que que o Alfredo é diferente dos demais? Porque o Alfredo, embora um agregado, é um personagem que, por exemplo, a família pagava um pequeno ordenado, né? Uma pequena mesada para a família Alcântara para que ele ficasse, só para não dizer que estava por favor, né, gente? Não estava ali de favor, encostado na família Alcântara, tá certo? Então, essas marcações são marcações que eu rastreio nos trabalhos que eu desenvolvo. É o meu exercício constante, permanente mesmo, de ver muito no pouco. Um nome nunca é só um nome para mim, né? O Barthes destaca bem isso. O nome pode ser uma abertura para toda uma leitura do universo do desejo, por exemplo, né? Então, eu faço sempre um contraponto entre os nomes e aquilo que esses personagens representam no corpo das obras onde eles aparecem, tá bom? Essa, como eu disse, é uma marcação já de estilo do meu trabalho, né? Eu nunca deixo, ou quase nunca, a menos que eu não tenha uma resposta, porque pode acontecer, né? Eu nunca deixo passar em branco um nome, gente. Eita, uma obsessão mesmo, né? Obviamente, gente, um passeio mais extenso pela obra do Dalcídio Jurandir vai render muito mais coisas, porque há muitos personagens com os nomes bem significativos para serem analisados dessa forma ou de outra forma, mas uma análise a partir dos nomes. Agradeço, gente, pela atenção. Vamos fazer aí o nosso louvor aos autores da Amazônia, aqui representados pelo Dalcídio Jurandir, que é certamente, no século XX, o maior escritor, o escritor que mais representou a sua gente, um escritor que não é definido pura e simplesmente pela quantidade do que escreveu, mas especialmente pela qualidade do que escreveu, e felizmente ele está sendo redescoberto com as reedições. Isso tem sido muito mais fácil de acontecer, né? Os pesquisadores têm contato com os livros e novos leitores vão chegando à obra do Dalcídio Jurandir. Eu coloquei aí antes a imagem da edição mais recente do Chove nos Campos de Cachoeira, que é a da Parágrafo, né, lá do Giroto, que tem feito esse trabalho de valorização da obra e divulgação da obra, né, e de disponibilização da obra do Dalcídio Jurandir. Gente, para hoje era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que tenham gostado, não me tenham achado curioso ou, sei lá, maluco mesmo, tá? Mas essas, por favor, são possibilidades muito bem plantadas teoricamente, muito bem. Ah, mas era a intenção do autor. Isso não entra em jogo para mim, tá bom? Então, não cabe aqui um tratado de postura analítica e de postura crítica, mas, como eu disse, são possibilidades. E a obra do Dalcídio é aberta a múltiplas possibilidades de leitura. E a que eu desenvolvo é apenas uma. Conheça a obra do Dalcídio, fica aqui o convite para a leitura dos romances dele, que são muito importantes, são muito interessantes. E olha, eu conheço o Marajó a partir do filtro do olhar do Dalcídio Jurandir, gente. Bom, já chega por hoje. Muito grato pela atenção. Não esquecer de se inscrever aí no canal quem ainda não é inscrito e, por favor, convidar, indicar outras pessoas para conhecerem aqui esse espaço, que é um espaço de valorização da arte e da cultura, e um dos carros-chefes é exatamente a nossa região
Eu trato dos autores, eu trato do nosso imaginário, enfim. Isso aqui é um pedaço da nossa terra, gente. Grande abraço, muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.